Joel Rufino dizia: a esquerda não tem que ter uma política de segurança pública, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. E que o Alessandro Barata dizia: não é direito à segurança, é segurança dos direitos, né? Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast sobre segurança pública. Então estamos aqui do aprazível bairro da Glória, no Rio de Janeiro, gravando esse que é o terceiro episódio da nossa série. Quem vos fala é Rafael Borges, advogado criminalista, atualmente na presidência da Comissão de Segurança Pública da OAB-RJ. Pessoal, o episódio de hoje é muitíssimo especial. A gente está aqui hoje na frente dos dois professores que, sem dúvida nenhuma, são a grande inspiração do nosso projeto. A professora Vera Malaguti Batista e o professor Nilo Batista, que farão uma participação conjunta aqui hoje no nosso programa. A professora Vera é sempre citada aqui nas nossas introduções, até porque é dela a voz da nossa vinheta de abertura, né? Que contém uma explicação muito curtinha acerca do nome do nosso podcast. Explicações mais completas vocês podem encontrar lá no iniciozinho do episódio número 1 e do episódio número 2. Junto com o professor Nilo Batista, formam aí essa dupla imbatível de criminólogos críticos, que inspiram tantas gerações de estudantes Brasil afora. Eu, inclusive, sou um deles. Só para lembrar aos nossos ouvintes, nós estamos no Twitter, no perfil @segdireitos. Os nossos episódios podem ser encontrados na plataforma do iOS, do SoundCloud, no YouTube e no Spotify. Criamos também um e-mail para receber mensagens, críticas e sugestões. É o seguranca2direitos@gmail.com. Bom, pessoal, eu não vou mais gastar nenhum minuto do ouvinte com a minha própria voz e vou agora dar início imediato ao terceiro episódio do podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. E hoje a gente coloca ele no ar no formato de uma entrevista histórica com Vera Malaguti Batista e Nilo Batista. Então damos início ao nosso terceiro episódio do podcast. Estamos aqui com dois convidados ilustríssimos que honram demais essa bancada, até porque, como eu disse na abertura, são as pessoas, são os grandes responsáveis por esse projeto, são as grandes fontes de inspiração. A professora Vera é a voz da vinheta de abertura, o professor Nilo foi já... A gente só tem 2 episódios no ar e, sem dúvida, ele foi de todos o mais citado, né, seus ensinamentos, as suas lições, as suas referências. Então, para nós é uma honra enorme ter vocês dois aqui, aos quais eu passo a palavra para uma breve apresentação. É uma alegria estar aqui trabalhando nessa perspectiva de proteção dos direitos com o Rafael Borges. Eu sou Vera Malaguti Batista, sou professora de criminologia da UERJ, secretária executiva do Instituto Carioca de Criminologia. Bom, é uma alegria enorme eu estar aqui nessa iniciativa tão importante do Rafael. Eu sou professor de Direito Penal, fui professor da UFRJ, da UERJ e da UCAM. Atualmente, por força de ter sido jubilado, nos saudosos tempos em que aos 70 anos você já se aposentava, eu só leciono na pós-graduação da UERJ. Então, professor Nilo, professora Vera, eu queria começar esse bate-papo voltando um pouquinho no tempo, né? E eu queria agora, nesse momento, falar sobre as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. Por que eu quero falar sobre as UPPs? Eu quero falar sobre o UPP porque, critiquemos ou não, a UPP se tratou de um projeto de segurança pública, né, vendido para a população brasileira, a partir desse estado, né, a partir dessa cidade do Rio de Janeiro, como uma espécie de panaceia para resolver os problemas ligados à questão criminal. Quem não se lembra aqui dos grandes editoriais, dos jornalões da mídia hegemônica, da crítica internacional e da própria avaliação de alguns partidos de esquerda, né, que àquele tempo faziam referências sempre positivas a essa iniciativa do então governador Sérgio Cabral. Queria dizer para o ouvinte que a professora Vera e o professor Nilo sempre avaliaram negativamente essa iniciativa, né, desde quando tudo parecia que ia dar certo, desde aquele momento em que as UPPs eram um projeto que angariava simpatia da direita à esquerda. Os professores Nilo e Vera sempre tiveram um olhar suspeitoso, um olhar de estranhamento, um olhar de repulsa, né, a esse tipo de iniciativa. Eu queria, então, professores, começando pela professora Vera,
que vocês comentassem um pouco sobre por que o fracasso da UPP era um fracasso anunciado, né? O que saltava aos olhos lá naquele momento que vocês, como ninguém, conseguiram identificar e que deixava muito claro que aquilo não ia para frente, que aquilo não ia dar certo como um projeto de política pública? Primeiro, porque as UPPs, todo o enunciado das UPPs, toda a teorização em torno das UPPs, trazia a ideia de ocupação de território, trabalhando já a ideia de ocupação de território numa perspectiva bélica, de conquista de um território inimigo. Segundo ponto, um projeto de segurança que é dirigido especificamente a favelas, né, e não é um projeto para a cidade inteira, é um projeto seletivo, né, como mais ou menos tudo na questão criminal. E, por último, a ideia de que você infestar de polícia uma favela, de que você traria mais segurança. E quarto, né, por último, existe uma ilusão muito grande de que a segurança pública é uma técnica. É uma técnica que qualquer governador pode contratar qualquer projeto ou qualquer consultoria e que a segurança não é alguma coisa muito mais ampla do que segurança no sentido da policização, da segurança policialesca, mas segurança é habitação, como a gente está vendo na Muzema, é meio ambiente, é transporte, educação, saúde, emprego, todas as coisas que nós estamos deixando de lutar para ter essa espécie de fixação numa segurança policialesca. Então, essa ilusão de que a segurança pode ser uma técnica, eu já diria o seguinte: esse projeto, que foi um projeto importado, né, um projeto feito a partir de políticas israelenses e estadunidenses de ocupação de território inimigo, ele foi testado em alguns lugares que nós conhecemos o depois, como Medellín, né? Já existe uma grande crítica acadêmica ao projeto de Medellín, e uma das críticas principais era de que, no cenário que havia antes daquele projeto de Medellín e depois, alguns atores desapareceram, né, nas áreas faveladas de Medellín. Né? Desapareceu, basicamente, o pessoal ligado ao comércio varejista de drogas. Em compensação, o papel dos paramilitares aumentou muito, muito, porque você, além do pessoal ligado ao mercado varejista, você teve também uma saída dos insurgentes, da insurgência. Então, de uma certa forma, aquele povo ficou à mercê, né, daquelas forças paramilitares que são diferentes do que é chamado de milícia aqui, mas que nós estamos chegando lá. Então, só para eu fechar, eu sabia que aquilo era uma política ligada ao projeto político do governador Sérgio Cabral, que não era uma técnica comprovada pela sociologia internacional como muito boa. Aquilo foi vendido como isso. Mas, na verdade, não existe política de segurança neutra ou técnica. Elas são todas políticas e ligadas a um determinado projeto político. Da mesma forma que os Centros Comunitários de Defesa da Cidadania tinham a ver com o projeto dos CIEPs no governo Brizola, as UPPs tinham a ver com aquela ideia do Rio de Janeiro como uma mercadoria a ser vendida para os grandes episódios, principalmente os episódios do capital transnacional deportivo, né, que assolou o Rio de Janeiro e nos deixou do jeito que a gente está. Professor Nilo. Bom, desde o início, tivemos em Medellín, conhecemos lá Comuna 13, né, que seria o alemão de Medellín. E desde o início nós víamos aqueles louvores, aquela sede de... Enfim, aquilo era uma coisa encaminhada, era uma coisa cultural também, porque vinha junto com Tropa de Elite. Então misturava ali ficção e realidade. Muita ficção no projeto político também, né? Mas estava tudo absolutamente misturado. Era a Tropa de Elite 3. A tomada do alemão. Então, é evidente que aquilo era um projeto com alta dose de autoritarismo, né, ali sobre as comunidades. Era um absurdo ser, enfim, um sargento ou um oficial da Polícia Militar a decidir até que horas vai o aniversário. Todas as manifestações populares recalcadas sob o tacão de uma intervenção cujos resultados estão aí, né? Cujos resultados estão aí. E seletiva, como disse
A Verinha, muito bem, uma coisa totalmente de controle. Também na nossa clínica, no nosso escritório, que nessa ocasião era em Santa Teresa, eu comecei a ver muitos incidentes. Né? Eu aprendi na nossa clínica, né, aliás, da qual você participa, eu aprendi lá que toda história de desacato costumava ser, na verdade, uma história de abuso de autoridade mal contada. Nesse relacionamento difícil, que foi todo glamourizado, porque estava todo mundo no projeto do Sérgio Cabral, estava todo mundo querendo vender. A mídia estava toda embalada naquilo. Né? Hoje, quer dizer, todo mundo... E também era uma coisa tão mal ajambrada que dependia, assim, aos policiais. Não só era dado muito pouco adestramento para um relacionamento assim com a comunidade, por uma proximidade que estava nos programas, mas na verdade não era policiamento de proximidade, era policiamento de atrito. Então, é claro que eu vi eu acompanhei quando a Verinha preparava o grande texto dela, o alemão é muito mais complexo, e ia dar no que deu mesmo. Esse texto é realmente fabuloso, é uma referência. A gente vai linkar o texto no final do episódio, tá? Esse texto tá disponível na internet, está publicado. É um texto da professora Vera, né, cujo título é exatamente esse, o alemão é muito mais complexo, que trata de forma bastante aprofundada dessas reflexões, né, professora, acerca do... E o curioso é que esse texto foi escrito há muito tempo atrás. Foi escrito, né, em cima da primeira Exato, UPP. Exato, quer dizer, não dá para dizer que enfim, não dá para dizer que não era uma tragédia anunciada, né? Estava muito claro, né? Estava colocado lá atrás. Agora, professora, a senhora falou nos Centros da Defesa da Cidadania. Vocês dois têm uma experiência de governo, né? Vocês dois trabalharam no governo do saudoso governador Brizola, aqui no Rio de Janeiro, que, digamos, implementou uma política pública nessa área, né, de segurança, digamos assim, completamente diferente do que a gente viu em governos mais recentes, né, principalmente no governo do Sérgio Cabral. O que seriam as diferenças principais, as diferenças essenciais, digamos assim, entre um projeto e outro? Pensando que esse projeto tem mais de 20 anos, né? Talvez se a gente pensasse nele hoje, a gente já pensasse de uma forma diferente. Mas a ideia do projeto era dentro dessa ideia de proteção dos direitos. Era a ideia de que a gente conseguisse fazer, em algumas regiões do Rio bastante problemáticas, um oferecimento de um conjunto de serviços na área de cidadania, por isso chamavam Centros Comunitários de Cidadania, onde, inclusive, a Polícia Civil e a Polícia Militar estariam, mas junto com o Tribunal de Pequenas Causas, Defensoria Pública, Registro Civil, Balcão de Empregos, que naquela época estava ligado à Secretaria de Trabalho. Defesa Civil, que era importantíssimo, né? E o mais importante de todos, ele era coordenado por uma coordenação comunitária. Então, a ideia é de que todos esses serviços atendessem a população, não era para policiar ou para acabar com isto ou com aquilo, não era um olhar criminalizador. Um dispositivo de vigilância permanente. De vigilância, mas era ao contrário, era transformar. Então, era no sentido da proteção dos direitos mesmo, né? De transformar aqueles serviços abertos, controlados por uma coordenação comunitária e também coordenados entre si. Quer dizer, você não tinha uma polícia solta, né, fazendo operações ou incursões. Pelo contrário, era uma concepção de uma polícia ligada aos anseios daquela comunidade e não dentro desta grande viagem que é o discurso da guerra contra as drogas, né, que transforma todas as favelas do Rio de Janeiro numa espécie de território de guerra, de território inimigo. Então, ele tinha esse sentido de atender uma demanda por cidadania, desde registro. A gente tem histórias, né? Uma menina de 15 anos que ia tirar certidão de nascimento dela e, ao mesmo tempo, registrar o filho. Então, a gente eram outros, e a gente monitorou isso assim, pessoalmente. Então, Manguinhos, Morro da Mineira, Pavãozinho... eu agora não vou lembrar. Nova Aliança.
vigário-geral, eram 15 escolhidas, um na Baixada Fluminense, alguns no interior, então a gente conseguiu emplacar 15, montar 15 com muita dificuldade, mas tinha sentido. Não era um projeto policialístico, era um projeto Centro Comunitário de Defesa da Cidadania. Não sei se hoje a gente já pensaria formas diferentes e tal, um projeto de 25 anos, mas era a direção dele, o sentido dele era completamente diferente deste, entre aspas, pacificador, que na história do Brasil tem um sentido mortífero. Tem uma característica, não me lembro quem que a Verinha consultou, uns arquitetos, e foi recomendado, nós fizemos, não fazer uma coisa assim na periferia. O Sérgio Magalhães. Da periferia da favela, mas fazer um pouco mais no meio para atrair para aquele serviço também a população, digamos, periférica à favela, para fazer uma integração. E no pavãozinho, muita gente que mora em Ipanema subia para o centro comunitário para tirar a carteira de identidade, porque tinha Félix Pacheco também. Alguns tiveram o Ministério Público e alguns chegaram a ter um juizado. Santa Casa da Misericórdia para enterro. Santa Casa da Misericórdia para enterro, através de um convênio. Estava para muito além da questão policialesca, né? Como foi a proposta. Mas a inspiração política era totalmente diferente. O projeto político era diferente. Aí é que dá a diferença. Sérgio Cabral. Tem uma diferença radical, né? Então, professora, a senhora quando fala na coisa, né? Quer dizer, esse centro de cidadania, eles concentraram ali uma série de serviços públicos, né? Quer dizer, tinha também o aspecto da polícia, tinha a presença da polícia militar, tinha a presença da polícia civil, de vários outros serviços públicos importantes para aquela comunidade. Isso está muito ligado a essa concepção de segurança dos direitos, né? Isso está muito ligado a essa ideia de achar que a segurança não é uma coisa em si mesma, né? Ela é uma coisa que está sempre referida a um direito objetivo, concreto, palpável, que é o direito à habitação, que é o direito a uma identidade, que é o direito a uma morte digna, enfim, por aí vai. E é da senhora a explicação, né, no início do nosso podcast sobre essa expressão, né, segurança dos direitos. Eu quero ouvir um pouquinho a senhora, o professor também, e o professor fala também um pouco sobre essa obsessão pela segurança pública e seu fracasso como bem jurídico. Por que essa palavra ela é tão presente entre nós? Quer dizer, qual é o significado dela? Por que ela está colocada nessa nossa conjuntura política dessa forma? Eu vou falar rapidinho, depois eu vou passar para o professor, que tem um texto lindo que se chama Criminologia Sem Segurança. Mas por que essa palavra foi... Primeiro, foi na medida em que o capitalismo contemporâneo cria uma insegurança enorme no trabalho, nos transportes, em todos os serviços públicos, em todas as redes coletivas, porque ele destrói as redes coletivas. Ele, ao mesmo tempo que destrói, né, o que a gente chamou de estado de bem-estar social e acaba com as perspectivas de proteções coletivas, né, de redes coletivas de proteção, ele demanda também uma truculência grande no controle dos pobres e dos resistentes. Então, os seus meios de comunicação, né, a sua mídia corporativa, né, da Globo até as novas redes aí manipuladas sociais, começou a ser difundido, começou a ter uma educação de que uma demanda por polícia, como se a polícia também pudesse dar conta da imensa, como usa até uma expressão do Brizola, o imenso esbugramento que o neoliberalismo trouxe nas redes coletivas de proteção. Então as pessoas elas foram educadas para achar que, através da pena, do castigo, da prisão, da polícia, as pessoas vão se sentir mais seguras. Mas eu deixo para o professor falar sobre, né, ali na abertura do podcast, eu estou citando o Alessandro Barata, que fala que não é direito à segurança, é segurança dos direitos, e me lembrei de um episódio, um debate, quando a Marta Suplicy ainda estava no PT, e o nosso querido e saudoso Joel Rufino dos Santos fez um debate onde ela dizia a esquerda, que é um clichê na esquerda, aliás, isso. Eu já vi vários companheiros de esquerda falando isso. A esquerda não tem uma política de segurança pública. E aí o Joel Rufino respondia no artigo no JB dizendo, não, a esquerda tem que ter uma política de proteção dos direitos. Né? Então... É exatamente isso. Eu fiz um texto para um congresso que ia haver em Buenos Aires chamado Criminologia e Segurança Pública. E o meu texto se chamava Criminologia Sem Segurança Pública.
Exatamente na medida em que essa palavra sofre de uma polissemia incurável. Porque a segurança, sinceramente, só no caixão você tem segurança realmente, né? A vida é um processo em permanente transformação e a vida social mais do que qualquer outro, né? E essa falsa ideia de segurança, em primeiro lugar, segurança é uma palavra que parece uma moça um pouco leviana que foi fazendo casamentos assim e foi trocando de sobrenome. Alguém se lembra do qual foi o saldo da segurança nacional? 500 mortos e desaparecidos, né? Uma porção de gente torturada. Esse é o saldo da segurança. Ela vai trocando de sobrenome, né? Segurança cidadã, segurança humana, ou seja... Biológica. Exatamente. Não é possível que a gente não consiga... E o barato disso tudo, né? Segurança em si não é nada. É uma letargia mortal. Os direitos, sim. Segurança dos direitos. Que os direitos sejam respeitados. Isso é que todos os direitos sejam respeitados. Isto aí é onde você pode incluir a ideia de segurança, né, de que os direitos têm que ser preservados, promovidos, observados. E não inventar um direito à segurança que é, enfim, um direito irrealizável, na verdade. Irrealizável, porque quer você queira, quer não, você e o mundo à sua volta, particularmente o social, mas também o físico, está em perpétuo movimento, em perpétua transformação. Perfeito. Queria dizer para o ouvinte que esse texto, Criminologia sem Segurança Pública, também estará linkado no nosso podcast para quem desejar acessá-lo na íntegra. Eu queria voltar aqui um pouco na questão do... O governo Brizola, ele teve um formulador de políticas públicas na área de segurança muito importante, que foi o Coronel Cerqueira, né? Eu não tive a felicidade de conhecê-lo pessoalmente, enfim... mas sei que foram da convivência íntima de vocês, era um agente da política, enfim, era uma pessoa importante ali do entorno do então governador Leonel Brizola. E eu já li a professora escrever acerca de reflexões do Coronel Cerqueira, que também era um intelectual, né, sobre a remilitarização da segurança pública já no processo pós-redemocrático. Quer dizer, o Coronel Cerqueira, em que pese fosse um oficial ilustrado, né, da PM, era uma pessoa que tinha uma visão crítica do seu próprio lugar de fala, né, e ele falava muito sobre essa remilitarização, como que ele já via isso acontecer, enfim, ali, logo no pós-redemocratização. Eu queria que a senhora e o professor comentassem um pouco essa reflexão. Bom, o Cerqueira escreveu esse texto na saída do segundo governo de Leonel Brizola, que acabou em 94, e tanto o primeiro governo como o segundo, eles foram acossados pela grande mídia e pelo conservadorismo político, né? No primeiro governo, a eleição do Moreira Franco, na segunda, em 94, a eleição do Marcelo Alencar, agora já convertido ao neoliberalismo pelo PSDB. E aí era exatamente, vamos dizer, minar o projeto e reduzir o projeto, que na verdade era um projeto de país, né? Não era só um projeto educacional, tinha a educação como prioridade, mas você pega o governo Brizola na área de habitação, na área de meio ambiente, era um projeto de país que estava ligado, né, aquele fio da história que veio, né, de Getúlio ao golpe de 64 contra o João Goulart, né, que tinha... Então, o Cerqueira, o que era muito... Eu tenho falado muito isso, né, que nós passamos muito rápido no pós-abertura democrática. Você viu, o Cerqueira escreveu esse texto mais ou menos 10 anos depois da abertura democrática, por 95, 96. E ali ele já denunciava a remilitarização, porque da segurança pública, né, não da polícia, porque essa é uma outra discussão, é um outro debate. Mas o que ele dizia era o seguinte: naquele momento nós estávamos exatamente discutindo como... E o Carlos Magno Nazaré Cerqueira era um intelectual de polícia, como o trabalho da polícia ele tem um nicho teórico completamente diferente do trabalho de guerra, né? A função das Forças Armadas seriam funções completamente distintas das questões de polícia. Dizer isso hoje, olha o que aconteceu de 94 para cá, né? Nós temos um evento aí fora da intervenção das Forças Armadas, que um
um destacamentozinho ali atira 257 sob a desculpa de que estava intervindo numa questão onde ele não tinha que intervir. Ninguém discute isso. Então, Cerqueira, já naquele momento, observava uma escalada discursiva nesse sentido, e que era muito funcional para o neoliberalismo que começava a entrar ali, que começa tentando entrar com Collor, depois, vamos dizer, avança com o Fernando Henrique, mas nada parecido com esse ultra-neoliberalismo que a gente está vivendo hoje. Mas abriu as portas para tudo isso. Bom, o Cerqueira foi um queridíssimo amigo nosso, um companheiro, um grande intelectual. O Cerqueira, ele começa assim, a se dar conta de que a formação do policial, e muito particularmente do policial militar, se alimentava ou de literatura feita para juristas ou de literatura feita para militares. E foi nisto aí que ele começa, então, a escrever, a publicar os cadernos de polícia, que chega quase a 40 edições, começa a publicar intensamente. Cerqueira realmente fez uma revolução na capacidade pensante, né, do Estado-Maior, pelo menos, e todo o oficialato passou a ter acesso a um material importante, traduzido e tal. E sim, ele se deu conta dessa questão da remilitarização. Ele, enfim, foi muito importante nisso, né, essas concepções. É uma pena que ele tenha sido, enfim, que ele tenha nos deixado tão precocemente. Professor, ainda um pouco nesse ponto, e sem confundir as coisas, né, como a professora Vera bem colocou aqui, uma coisa é a remilitarização da segurança pública, outra coisa é o debate sobre a desmilitarização da polícia. São coisas completamente diferentes. Mas eu queria muito ouvir o professor Nilo, porque a esquerda, esse é um pleito da esquerda hoje, né, de uma forma geral, né, parte, enfim, da esquerda, grupos importantes dentro da esquerda, pleiteiam a desmilitarização da polícia militar, apontam isso como um caminho interessante, útil, necessário para a gente ultrapassar, para a gente vencer essa problemática. E eu queria saber a opinião do professor Nilo sobre isso. Se por desmilitarização da polícia nós entendermos que a polícia não seja uma espécie de quarto de despejo de material bélico obsoleto, que o tanque de guerra, que já não serve mais para o teatro de operações militares, mas vai servir muito bem para você apavorar as crianças de uma favela, isso aí eu fecho completamente. Porém, eu fui um assessor de Leonel Brizola, participei do governo, mas no quadro atual, eu acho que uma adaptação tem que ser feita. Eu, por exemplo, acho que uma prisão administrativa de 30 dias talvez seja um excesso. Mas uma prisãozinha de 5 dias, acho que é irreal você tirar a disciplina militar de cima da PM neste momento. Neste momento em que, e não tanto por nenhum problema dessa ou daquela pessoa, dessa ou daquela formação, é que existe um fenômeno que não é estudado, que infelizmente o jornalismo investigativo nunca tratou de investigá-lo, chamado policização. O problema é o seguinte, é que a prática profissional policial é uma prática brutalizante. Se nós que estamos aqui, nós 4 estamos aqui reunidos, se nós tivermos que passar uns 2 meses neutralizando fisicamente pessoas, botando pessoas dentro do carro, dentro da caçapa, entrando em conflito, isso é uma coisa brutalizante que tem que ter um desbrutalizador, que o Cerqueira foi também pioneiro em estudar uma coisa chamada estresse policial. Se nós não cuidarmos do estresse policial, se nós não cuidarmos, enquanto nós não tivermos condições de compreender melhor esse processo que os criminólogos chamam de policização, que é um processo de embrutecimento decorrendo, não é formação, é a prática. Não adianta fazer cursos da sala de aula, é a prática. É a prática que constitui
claro. Eu acho que é importante, né, nisso aí a gente mostrar como a guerra contra as drogas, que atravessa 40 anos, né, na história recente do Brasil, como essa guerra reconfigurou todo o sistema político-criminal no sentido de uma militarização. Então, hoje você tem a CORE recebendo o treinamento dos SEALs, fuzileiros navais norte-americanos, juízes que se dizem combatentes, né, trabalham o combate à corrupção, o combate. Você vê promotores policizados e militarizados, todo mundo no combate. Então, esse paradigma, esse paradigma, não é incomum você ver. Já vi fotografia em jornal de juiz com fuzil, de promotor com fuzil, né? Então, a militarização, a guerra contra as drogas, ela reconfigurou, instituindo um inimigo interno, que eu chamo hoje em dia de constituição do sujeito matável, né? Que pode ser morto, porque ele é o inimigo interno, ele é o traficante. Então, isso remilitarizou tudo. Então, se nos dias de hoje a gente conseguisse desmilitarizar a Polícia Civil, o Judiciário, a mentalidade brasileira e reorganizasse talvez a Polícia Militar, já seria um grande avanço. E a maior militarização de todas é a legítima defesa antecipada do policial, que é uma disciplina própria para um campo de batalha, não para o exercício civil da afirmação da lei. Aquilo é para um campo de batalha. Pô, tem lá um soldado com um fuzil na mão, tá bem. Se ele for meu inimigo, sim. Mas se ele é um cidadão infrator, peraí, eu não posso executá-lo, eu não estou num campo de batalha. Mas a cereja do bolo da militarização está aí, vai ser discutida no Congresso Nacional. A gente vai entrar nesse ponto especificamente daqui a pouco, que eu quero muito recolher a opinião do professor Nilo sobre isso de forma mais aprofundada. O nosso amigo Orlando Zacconi, né, todos conhecem, muitos dos ouvintes aqui do podcast também, a crítica dele, a questão da militarização, está muito em torno da criação do policial como aquilo que ele chama de sujeito trabalhador, né? Ele diz que a militarização institucional do policial ela é um obstáculo para o acesso a direitos, né? Quer dizer, ele acha que retirar o véu da militarização é alguma coisa que vai dar ao trabalhador, ao agente policial, o direito à greve, o direito a direitos que trabalhadores normais, comuns, né, digamos assim, têm, e que não têm porque estão sob a disciplina castrense, né? Mas uma coisa que a fala de vocês me chama a atenção e me coloca como questão é que, na verdade, a militarização está para muito além da questão institucional. Né? Me parece que a militarização está para muito além da farda, né? Ou da própria disciplina. Né? Acho que a professora coloca muito bem, né? Quando ela dá outros diversos exemplos desse traço militar presente de forma tão clara. Né? E ali não se discute desmilitarização, porque é um poder civil mesmo. Né? O judiciário é um poder civil, o MP é um poder civil, e, no entanto, olha como eles estão militarizados. Né? Mas é muito bom ouvir essa reflexão. Agora, professora Vera, a senhora tem um livro muito interessante, que é, se não me engano, a sua tese de doutorado, né, O Medo na Cidade do Rio de Janeiro, que fala, enfim, sobre o medo na cidade do Rio de Janeiro, e fala um pouco sobre esse medo branco como vetor de políticas de truculência. E esse livro é incrível, né? A gente vai botar as referências dele ao final do podcast, vai linkar também. Esse livro é incrível porque ele conta uma história, né? A história de uma... A gente não pode chamar de uma revolução, mas de um levante de escravos malês e a senhora faz uma reflexão contemporânea a partir desse dado histórico, né? Eu queria que a senhora desenvolvesse um pouco. Pois é, o objeto de estudo era a repercussão da revolta dos malês, que teve um sentido muito simbólico, porque era uma revolta de escravos muçulmanos. Como eles eram muçulmanos, eles sabiam ler e escrever, porque o Islã, até hoje, é uma fé muito democrática, porque para você entrar no Islã é democrática, ao mesmo tempo ela exige, né, leitura. Né? O crente muçulmano ele tem que ler eu ia dizer Torá, tem que ler o Corão. Né? Então, isso faz com que, entre as
inúmeras rebeliões daquele período, que é a década de 30 do século XIX, a revolta dos malês tivesse um sentido que produziu muito medo nas elites senhoriais brasileiras. Eu posso até comparar com o medo que as elites senhoriais tiveram com a belíssima, aí sim, Revolução Haitiana. Foi a única e primeira revolução liberal que acabou com a escravidão, né, no seu primeiro artigo. Então, eu trabalho um pouco essas fantasias. Então, a Revolta dos Malês ela foi debelada em 24 horas, de uma forma super truculenta, mas anos e anos depois perseguiam-se qualquer sinal da fé islâmica, né, entre os escravos e os descendentes de escravos no Brasil como um todo e no Rio de Janeiro como um todo. Então, eu trabalho, né, eu pego uma frase que eu peguei num jornal chamado Pão de Açúcar, que estão lá sempre pedindo mais polícia, e sempre polícia contra os negros, magotes de negros armados nos morros. Era o mesmo discurso do século XX e XXI para o século XIX. E essa frase me chamou a atenção porque o jornal dizia que precisamos ter uma polícia que a nós inspire confiança e aos escravos infunda terror. Então, eu digo que essa aí é a matriz fundacional da nossa maneira de pensar a polícia, né? Ninguém acha bonito atirar de cima do helicóptero num bairro, não se faz isso na Barra da Tijuca, nem no Leblon, mas então essa fantasia escravocrata permanece. O Rio de Janeiro foi o grande local, né, de concentração de escravos vindos e que esse número aumentou muito depois da proibição do tráfico de escravos, né? Então, o Rio de Janeiro chegou a ser a maior cidade africana do mundo. Ela concentrava tantos africanos que ela era mais populosa que cidades na África e tinha, né, uma minoria branca proprietária que tinha que manter a ordem escravocrata a todo vapor. Então, a pergunta que a gente faz é: que ordem que nós estamos querendo manter no neoliberalismo contemporâneo? O que tem de diferente e o que tem de parecido, né? Porque o alvo é sempre o mesmo. Quando você vai ver a vida cotidiana dos afro-brasileiros, né, dos pretos brasileiros, você vai ver que eles sempre foram o alvo das políticas truculentas, seja pelo samba, seja pelos quilombos, seja pelas rebeliões, seja pelo funk, seja pelo não ter acesso a trabalho. Então, na verdade, o que você vê é que é uma população que, na perspectiva, né, do Império Brasileiro, de uma república que não se livrou disso até os dias de hoje, que tem que dar conta de uma enorme população sem acesso a direitos. Então, a truculência, o medo leva a que nós, que bom, Exército, Marinha e Aeronáutica vão bombardear o alemão, por que não matar todo mundo e tal? Acho que o medo, que é um medo também manipulado, incentivado, ele faz com que a gente produz demanda por políticas truculentas e por morte. Quando houve a famosa tomada do alemão, aquele espetáculo, né, na Globo, quando houve aquilo, uma repórter, quando viu, lembra quando tinha um monte de gente fugindo, né? Teve um repórter que perguntou a um oficial da PM: mas por que não aproveita agora e não mata todos eles? Alguns talvez estivessem carregando um fuzil mesmo fugindo. Então, ali está a sementezinha da proposta do pacote anticrime do ministro Moro. É o formato da guerra como política, né? E nessa história o Rio sempre foi uma espécie de laboratório, né? De várias e várias experiências. Também porque o Rio é um laboratório também de ressonância política, né? Mesmo não sendo mais a capital. E olha só esse laboratório. O que nos transformou esse laboratório? Nós agora estamos vivendo uma época política meio Frankenstein, né? Os últimos eleitos pelo povo do Rio de Janeiro, eu acho que atestam um pouco os problemas desse laboratório, né? Nós produzimos um eleitorado, né, que eu, né, que assisti a eleição do Brizola logo na saída da ditadura e os sonhos do povo do Rio de Janeiro, quando a gente vê isso hoje, dá vontade de chorar. Tem um padrão histórico aqui que é o cortejo de Vidigal. Vidigal sobe em Santa Teresa, um chefe de polícia
enfim, completamente arbitrário e violento. Ele tinha um quilombinho em Santa Teresa, ele vai lá, captura todo mundo e desce ele no seu cavalo de um penacho na frente e todo mundo... Isso deu um padrão, esse padrão participou da eleição do Brizola numa linda fotografia de um fotógrafo do Jornal do Brasil, um sargento da PM também tinha prendido 8 pessoas e botou uma corda no pescoço deles, que nem Vidigal tinha feito. Esse é o padrão que está aí, só que pioramos, porque agora parece que já não basta a corda, tem que ser tiro na cabecinha. Mas naquela época as pessoas se chocaram com aquela foto. Sim. Então, aquele discurso, né, contra a truculência, contra a brutalidade, o que eu tenho dito é que a gente passou muito rápido da resistência à truculência para a sua naturalização e agora para o seu aplauso. Não é nem mais só naturalização, agora é aplaudida a truculência. Eu vou tentar localizar essa foto para disponibilizar o link para o ouvinte. Sim, é uma foto. Ver se eu acho na internet. Uma foto histórica. Então, professor, já indo um pouco para a contemporaneidade, digamos assim, o senhor escreve bastante sobre as permanências históricas da Inquisição Ibérica, né, digamos, permanências é óbvio que é no dia de hoje, né, mas o senhor tem muita reflexão sobre isso, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco quais são os sinais mais claros que a gente tem disso, né, hoje, quer dizer, o que deixa para a gente tão claro essa permanência, né, essa vinculação nossa à Inquisição, porque às vezes a gente faz essa crítica, né, usa termos e a própria academia às vezes discute, às vezes questiona, às vezes acha que é pesado, acha que é inadequado, né? Mas o senhor por diversas vezes já demonstrou essas evidências, né? E continuo falando, porque vou te perguntar uma pequena pergunta, para ficar no exemplo docent, como diziam. Então vamos procurar ver se nós aprendemos no exemplo. Por que o artigo 28 do Código de Processo Penal não foi decretada a inconstitucionalidade dele? Se um promotor quer arquivar, por que o juiz tem que entrar no merecimento do arquivamento? E ver, não, mas isso aqui eu já acho. Isso é um traço inquisitorial que está aí presente. Recurso ex officio de juiz em matéria criminal? Por que isso já não foi declarado inconstitucional? E assim, a gente tem vários exemplos, né? Infelizmente, aconteceu o seguinte: o processo civil quis fazer um juiz mais proativo. Eu me lembro de uma ocasião em que eu conversava com um grande professor de processo civil, José Carlos Barbosa Moreira, não só um querido colega, admirável professor, e ele, enfim, realçava esse aspecto do juiz. Tá bom, eu acho que o juiz civil que está discutindo uma coisa foi colocado numa varanda, num condomínio, se ele quiser fazer uma diligência e tal, tudo bem. Agora, a proatividade do juiz criminal é um traço inquisitorial. O juiz criminal tem que receber, tem que fazer um processo de partes ali, de partes. Ele tem que receber a coisa e ele não tem que... E não obstante, mantivemos de 88 para cá, quando a Constituição consagrou o modelo acusatório, a nossa legislação, enfim, continuou com seus traços inquisitoriais e os tribunais não cuidaram disso. E eu não sei, professor, o que o senhor acha, mas já entrando nesse assunto, né, que eu queria muito entrar, o projeto antipobre do ministro Moro, que eu me recuso a chamar de projeto anticrime, né? Isso é um apelo publicitário de mau gosto. Esse projeto antipobre, ele tem muitos traços de justiça inquisitorial, né? Digamos assim. Ele, de uma forma geral, ele atribui aos juízes o poder de dizer se um recurso terá efeito suspensivo ou não. Né? Uma coisa que sempre foi regra no processo penal brasileiro, principalmente desde a Constituição de 88. E é esse pessoal que gosta de segurança, porque isso é insegurança. Exato. É uma insegurança jurídica. É claro, isso é uma insegurança jurídica total. Mas o projeto é cheio disso. Exato. É cheio de inseguranças.
Exato. Então, quer dizer, nesse ponto, ele a todo momento, ele hipertrofia o poder dos juízes, né? Ele, como avacalha completamente com a garantia da presunção de inocência, né? Para ficar no exemplo mais eloquente, ele diz, então, que os juízes poderão dizer se aquele recurso terá efeito suspensivo ou não, de forma que os juízes poderão dizer se a pessoa poderá aguardar o trânsito em julgado da sua sentença para saber se ela irá presa ou não. Isso é um traço inquisitorial, indiscutível nesse projeto, né? Sem nenhuma dúvida. E o senhor falava eu queria ouvir a opinião do senhor sobre a coisa da legítima defesa, né, que era um assunto que a gente tratou aqui quando falava da coisa da polícia, da militarização. Existe um dispositivo ali que cria que cria a legítima defesa, ou recria a legítima defesa presumida. Presumida, sem dúvida. Né? O que o senhor acha daquele dispositivo? Não só daquele dispositivo, como em matéria de legítima defesa, tirando o excesso excusável, que, aliás, desperta algumas resistências incompreensíveis, né? Mas só que eu prefiro a redação de Nelson Hungria do que a redação do Sérgio Moro. Prefiro usar o que estava no Código de 69, ao invés daquela violenta emoção que não tem nada a ver, que tem o sentido de ampliar, trocando aquilo por perturbação de ânimo em face da situação. O excesso excusável é uma coisa correta. E não só, policiais também podem incidir em excesso excusável, sem nenhuma dúvida. E todo cidadão também. Mas já a presumida, né, aqui, que não tem nada a ver com legítima defesa, aquelas autorizações para matar, né, aquilo ali enfim, eu não sei o que eu chamo aquilo. Aquilo não tem nome. Aquilo, em primeiro lugar, aquilo não é legítima defesa, aquilo é uma autorização para matar, que está sendo dada à polícia. Agentes policiais. É uma autorização para matar. Aquilo não é legítima defesa. Não existe legítima defesa preventiva. Existe legítima defesa contra uma agressão iminente. Bom, contra uma agressão iminente. O sujeito está apontando o fuzil? Perfeitamente. Isso é uma agressão iminente. O cara está segurando o fuzil na mão? Aí não tem uma agressão iminente. Ponto. Isso é resolvido assim em todo o mundo da nossa família jurídica romano-germânica continental. Iremos assim para a lanterninha do quesito liberdades públicas dos países latino-americanos, se esse troço for aprovado pelo Congresso Nacional. Qual a impressão geral que o senhor tem acerca desse pacote antipobre? Mais do mesmo, repetição de superstições, quer dizer, nós estamos há 20 anos aumentando as penas, reduzindo, os dispositivos do progressivismo na execução da pena privativa de liberdade, que é um compromisso constitucional, né? Nós estamos aí há 20 anos, isso não deu certo. Quem, observando a experiência brasileira, pode querer ainda fazer mais do mesmo. Mais do mesmo. Nós já temos uma população penitenciária elevadíssima. Quem pode estar querendo aumentar isto se não tiver, enfim, um problema mental para compreensão desse processo? Ou se não tiver interesse econômico no sofrimento alheio. Porque existe a indústria do controle do crime. Existe a indústria do controle do crime. Esse projeto, o pessoal das penitenciárias privadas adora. Vem junto. Para eles, Moro é um gênio. Claro, o pessoal, digamos, da indústria do controle do crime, dispositivos eletrônicos, cercas, câmeras, tornozeleiras, pulseiras, dispositivos, isso aí esse pessoal está gostando muito. E os seus arautos da universidade, que existem também. Mas o projeto, digamos, a cultura... Por isso que ele não quis falar... Já começa aí. Qual o autor daquilo? Alguém ficou com vergonha? Né? Qual o autor? Começa aí que já é uma mercadoria sem procedência. É uma mercadoria intelectual sem procedência. Se fosse uma maionese, não podia estar na gôndola. O PROCON estava chegando, mas como não tem PROCON para projetos e ideias em matéria criminal, é tudo, enfim, é tudo muito ruim essa legítima defesa. Não é uma legítima defesa. Aqueles dois incisos estão fora, aqueles são uma legitimação, aquilo é uma legítima agressão. Estão tornando legítima a agressão de policiais a cidadãos.
É curioso, a professora fala da questão do interesse econômico, né? A gente até falou sobre isso aqui no primeiro episódio do nosso podcast. No momento em que esse projeto antipobre do Moro chegava ao Congresso Nacional, chegava aqui à LERJ, um projeto de um deputado da bancada do governador Witzel, regulamentando as parcerias público-privadas em penitenciárias. Né, quer dizer, ao mesmo tempo. O governador de São Paulo diz que vai privatizar todo o sistema penitenciário, que é altamente lucrativo. Então, o capitalismo contemporâneo, como diz o Marido Menegatti, ele é regressivo, né? Ele já não tem mais ilusões de fazer previdência, né? De que uma sociedade possa cuidar dos seus mais velhos, de suas mulheres grávidas, né? Você vê o que tinha passado antes, né? Com relação à gravidez de mulheres, quer dizer, toda a regressão. Então, essa economia perversa, quer dizer, como uma hotelaria perversa, que seria o aprisionamento, ele já é criticado em séries americanas, os efeitos que isso deu, né? Juízes sócios, né, que estão junto com empresas de armazenamento de gente, trabalhando, então, a ideia. Quando você transforma isso numa economia, a vida das pessoas privadas de liberdade, acho que você chega também no nível de perversão, né, vamos dizer, ética, civilizacional muito grande. Mas o capital não quer nem saber, né? Ele quer se reproduzir. Me permite uma última observação sobre pacote. Um estudo do Renato, um artigo que você devia disponibilizar para os seus ouvintes, fez um cálculo a partir do custo do preso. Um preso custa R$ 2.400 por mês. Ele calculou o encarceramento que o projeto do Moro vai gerar e viu que dá um aumento anual de 44 bilhões, ou seja, em 10 anos, dá um aumento de quase 450 bilhões, que é mais de 40% da economia que o Guedes disse que vai ter com a Previdência. Ainda tem gente que desdenha do Loic Vacan. É verdade. Professor, caminhando aqui para a nossa conclusão, o senhor tem uma entrevista que o senhor deu uma vez à revista Caros Amigos. O senhor pronunciou uma frase que ela é muito repetida, né? Não só pela academia, mas sobretudo pela militância, que eu acho que é uma frase que explica bem o direito penal nessa quadra histórica, enfim. O senhor disse ali que todo crime é político. Né? Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente essa frase. O que o senhor quis dizer com isso? Bom, eu sou obrigado a recordar um querido colega que já não está entre nós, Augusto Thompson, autor de um clássico sobre o problema carcerário no Brasil, chamado A Questão Penitenciária. O Thompson estava dando uma palestra na universidade e um aluno perguntou a ele: professor, qual é a diferença do preso comum e o preso político? Isso tinha algum tempo, nós ainda tínhamos remanescentes. E o Thompson deu a seguinte genial resposta. Olha, para o estudante perguntou isso, ele diz assim: é que o comum também é político, só que ele não sabe. Quando você tem um fenômeno dessas dimensões, né, você tem hoje no Brasil quase 800 mil pessoas presas, e você tem o dobro dessas sujeito a algum controle do sistema penal. Isso não é um fenômeno político? E se você olha para a extração social e étnica dessas pessoas, então, aí você vê claramente que nós temos Então, na verdade, como a sentença criminal é um ato de poder, pelo qual você impõe uma sanção jurídica que é a mais drástica e a mais cruel de todas elas, porque significa a imposição de sofrimento, porque pena, isso que os âncoras da televisão gostam tanto, pena não passa de ser imposição de sofrimento. Numa democracia verdadeira, isso devia ser o mínimo que a gente puder de impor sofrimento aos cidadãos, é o melhor, né? Mas parece que nós chegamos em que as pessoas acreditam que quanto mais sofrimento imposto ao maior número possível de cidadãos, melhor. Então, na verdade, é isto. A sentença é um ato de poder, porque o poder punitivo é um poder que se disfarça de direito, né?
que assume umas roupagens moralistas que um certo discurso idealista forjado na universidade lhe confere, mas na verdade é um ato de poder. Então é claro que todo crime é político. Começa que para ser crime tem que ser votada uma lei pelo Congresso Nacional. Quando o Congresso Nacional seleciona um certo conflito para impor uma pena a ele e, portanto, fazer dele um crime, isso é um ato político. Então é isso que chamar atenção para isto e não deixar que a reflexão sobre isso se estiole num moralismo vulgar. É isso que essa frase quis, digamos, sensibilizar na juventude acadêmica. Perfeito. Eu vou disponibilizar também no podcast o link para essa entrevista completa, que foi muito boa, caros amigos, alguns anos atrás. Muitos anos. Muito boa. E agora, já quase fechando aqui, professora, eu queria um pouco... isso aqui não é Jornal Nacional, nem Fantástico, a gente não é meu objetivo acabar com um tom de esperança e fazer parecer que a gente está otimista, enfim, o cenário é realmente grave. Essa quadra histórica é uma quadra histórica muito delicada, o autoritarismo ele avança a passos largos, a gente sabe disso. Agora, a senhora já escreveu um pouco sobre... enfim, a gente, um pouco na linha do professor falou, né? A sociedade ela vê que a pena como como único efeito, como único remédio possível para a regulação de conflitos, né? E o senso comum, de uma forma geral, ele fala isso muito a partir da nossa experiência, né? Enfim, é o que ele vê, é o que ele enxerga. Ele nunca, né? Se ele não sair numa biblioteca, se ele não puxar e não sair até do continente, né? Vamos falar a verdade, né? Ele não encontra outras formas de regulação de conflito, né? Mas elas existem, né, professora? Elas existem e elas funcionam no dia a dia. O Luke Husman que falava isso. Elas já estão acontecendo, elas já estão funcionando. Só que a elas não é dado poder nem crédito, né? Eu tenho dito. Porque em momentos difíceis, em épocas duras, tristes, a gente tem que se refugiar na história, né? E quando você olha a história da prisão, a prisão só se converteu na principal pena do Ocidente a partir do século XIX. Isso a gente vê na história da criminologia e na história da prisão. Então, existiu vida sem prisão no próprio Ocidente durante séculos e séculos de história, e no nosso continente nós somos, lembrando aquele livro do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, né? Nós somos ali um caldeamento de europeus com africanos e com os povos originários. Os povos originários não usam pena nem castigo e nem na educação. Eu me lembro do Darcy Ribeiro dizendo isso, como os povos indígenas educavam as crianças fazendo as coisas juntos, né? Não tinha ideia de castigo. E nem nos povos africanos, que a África é muito mais, como os povos americanos, né? Os povos originários americanos são várias civilizações, a África tem várias civilizações, mas nenhuma nem outra tinham na sua história, né? Na sua maneira de conviver, a ideia de polícia, prisão, crime. Você pega um lindo livro como o do Clóvis Bevilacqua, que é o primeiro livro de criminologia da América Latina, é de 1896, e ele ali está estudando, né, vamos dizer, a questão, entre aspas, criminal entre os indígenas do Ceará, que era a terra dele. Ele demonstra que, como não havia sentido de propriedade, não havia sentido de crime, não existia a ideia de crime. Então, essas coisas ajudam a gente a não afundar no contemporâneo, nos tempos que a gente está vivendo, senão a gente se mata. E a história anda, apesar de todos esses personagens sombrios que aparecem, ela anda. E como disse o Niemeyer uma vez a um amigo que contou essa história, que ele estava assim num período aflito, e o Niemeyer disse, às vezes um acontecimento muda tudo, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente tem que trabalhar é conhecer mais a história do povo brasileiro, que não é só uma história colonizada, é uma história dos africanos que vieram para cá e a história dos povos originários. Aí, eu acho que aquele velho sonho também narcisista, né, e que tem a ver com esse projeto de país que o trabalhismo teve para o Brasil, né, de você fazer uma política para o povo brasileiro, né, entendendo a riqueza, né, que tem nessa história
dos povos originários, dos africanos e também dos europeus, mas sem ser essa questão colonizada, que é a ideia de que colonizada e no capitalismo contemporâneo levada ao extremo. Só a pena, é o dogma da pena, como diz o Nilo quando ele está falando do paradigma inquisitorial, né? A fé na pena como remédio para todos os males da pátria. Incrível, professora. Enfim, existe saída, né? Tem um horizonte para onde a gente pode olhar e uma nova perspectiva. Existem novas ferramentas. É possível pensar a questão criminal a partir de outros paradigmas, né? A gente precisa trazer isso para a academia brasileira, enfim, como vocês já fazem com tanto talento e há tanto tempo, né? Mas a gente precisa entender que a pena não é a solução de todos os problemas. Bom, eu queria dizer aqui da felicidade desse podcast, da nossa alegria em receber vocês dois. Para mim, particularmente, é um momento realmente de muita emoção ter vocês dois aqui na bancada do nosso programa, falando sobre esse tema, que é o nosso tema, e enriquecendo tanto esse debate que vem sendo tão maltratado, enfim, de uma forma geral, nessa quadra histórica que a gente vive. E para fechar mesmo agora esse nosso programa, já com muita saudade de tudo que a gente discutiu, de tudo que a gente refletiu aqui, eu queria passar para vocês a palavra em considerações finais, enfim, para se despedir, e queria pedir uma indicação de um livro para os nossos ouvintes. Aí a única exigência que eu faço, professor Nilo, professora Vera, é que esse livro não seja um livro jurídico. Esse alerta vale mais para o professor Nilo, né? Porque a professora Vera é uma socióloga muito ligada ao direito, sem dúvida nenhuma, mas é uma socióloga da raiz ao último fio do cabelo, mas, enfim, é isso. Bom, eu quero dizer que esse espaço, né, que foi aberto para a gente dizer, faz parte, é um espaço fundamental e é a principal trincheira de luta, que é a trincheira da arena dos discursos criminológicos, né? Nós temos perdido espaço, né, com a nossa perspectiva crítica, porque a gente não tem o mesmo espaço que tem nos grandes meios, né? Então, produzir espaços alternativos de reflexão, onde as pessoas possam escutar aquilo que elas nunca escutam. Todos os cursos que eu dei, eu dificilmente encontrei alguma pessoa que não se surpreendesse com uma outra forma de raciocinar. Então, eu acredito que se as pessoas tivessem acesso a outros argumentos fora dessa lavagem cerebral que tem com relação à questão criminal, eu acho que a gente pode avançar. O livro que eu proponho é Os Sertões, de Euclides da Cunha. Eu acho que Os Sertões, de Euclides da Cunha, é um livro, assim, todo brasileiro tinha que ler Os Sertões, e tinha que ver também o filme, porque o Zé Celso Martinez Correia, do Teatro Oficina, ele fez uma montagem belíssima em cima do texto original, então tem o filme dessa peça que a gente teve a felicidade de ver, mas ali você tem o estilhaçamento do positivismo criminológico, né? Euclides da Cunha, primeiro ele faz, o livro é dividido em 3 partes, a terra, o homem e a luta. Então, ele faz uma descrição maravilhosa da terra brasileira, da geografia brasileira, né? Quem ama o Brasil da maneira como a gente ama, né? Você conhecer cada rio, é incrível. Depois, quando ele fala do homem, aparece o positivismo, que é dos efeitos piores da nossa colonização acadêmica até os dias de hoje. O positivismo está aí, né? As propostas de pacote antipobre, tudo isso é o positivismo. Então, Euclides vai com aquele positivismo, mas ele, por uma questão do destino, ele é testemunha do que a gente chama de a chacina fundacional da República Brasileira, que foi Canudos. E ali, então, ele estilhaça isso e produz um porvir nas lutas, né? Ele vai numa luta que é uma luta criminalizada, lida de uma forma super patologizante, e ele, ao testemunhar, né, ele termina dizendo: eram apenas 5, quantas quais rugiam furiosamente. Bom, então eu acho que esse livro é fundamental para uma desconstrução do Brasil positivista e também por uma esperança muito grande nesse país tão fantástico que a gente vive. Legal, obrigado, professor. Professor Nilo. Bom, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, Leonardo. Foi uma alegria estar aqui com vocês, trocando ideias.
E concordo inteiramente com a Verinha, a gente tem que furar aí esse bloqueio ao pensamento crítico que é feito pela mídia corporativa aí. E bom, aqui vou ficar com O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. É um livro escrito assim ao correr da pena, mas em cima de uma experiência fantástica e onde, digamos, alguns mitos da educação convencional são quebrados, são estilhaçados. Então, eu acho que esse é uma boa sugestão. O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Legal, então Os Sertões e O Povo Brasileiro são as belíssimas sugestões aí dos professores Vera Malaguti Batista e Nilo Batista, quem agradecemos muito mais uma vez pela participação no nosso episódio de hoje. Fechando, só para lembrar o ouvinte, nós estamos então em todas as plataformas, plataforma do iOS, do SoundCloud, do YouTube, do Spotify. Estamos também no Twitter, no perfil @seguedireitos, e temos também um e-mail, que é o seguranca2direitos@gmail.com, que é um canal para vocês mandarem mensagens, críticas, sugestões, bate-papos, enfim, um canal de comunicação entre nós e os ouvintes. E com isso, então, pessoal, agradecendo muito a todos vocês pela audiência, nós encerramos o 3º episódio do nosso podcast Segurança dos Direitos, o seu podcast semanal sobre segurança pública. Um grande abraço.